Matheus Camarra, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedores do Verdão. Seria interessante como reforço do Palmeiras para a zaga, jogador canhoto, que pode substituir o Gomes e que pode jogar com o Gomes. Muito interessante, por quê? Porque é um jogador que pode estabelecer uma conexão importante para empoderar até mesmo o jogo de um jogador experiente como o Gomes. Né? Muito interessante. Ao mesmo tempo, ele pode ser pensado como um substituto do Gomes, ainda que o Palmeiras não se desfaça do seu grande zagueiro atualmente, né? Mas ainda assim, o Palmeiras pode construir um substituto para o Gomes, tendo o Gomes auxiliando nesse processo aí, em relação à construção do Matheus Gamarra como este substituto, né? E este jogador que pode chegar para o Palmeiras, vestir a camisa, se casar com o Verdão e nunca mais se separar. Porque em teoria, né? Em teoria poderia ser um estupendo reforço para o Palmeiras. Porque na prática ele é um dos grandes zagueiros jovens que nós temos hoje no futebol da América do Sul. É monstruoso, moleque, gente. Tá? É monstruoso esse garoto chamado Matheus Gamarra. Então, se de fato o Palmeiras tem interesse em contratá-lo, tem que acelerar esse processo aí. Tem que bancar sim essa contratação, porque pode valer muito a pena para o Palmeiras. Então, este é o assunto desse vídeo aqui. Vamos comentar, conversar e vamos debater sobre esse assunto. Antes, só chamar a sua atenção para duas questões importantes. A primeira, que este vídeo aqui tem um patrocínio da OneXBet para você, evidentemente, que curte uma aposta esportiva, tá? Então, neste caso aí, é para você que curte uma aposta. A OneXBet é um mundo, é um mundo à parte aí nas apostas. Por quê? Porque ela é uma gigante aí desse meio, né? Tira como a mais confiável no planeta Terra, gente. Nunca fica te enrolando, nunca fica suspendendo o mercado nos acréscimos dos jogos. É diferenciada. Então, se você não conhece, use o link que está na descrição do vídeo e no comentário fixado para se cadastrar lá na OneXBet, tá? Só que coloque também o código promocional OneXJosa, que vai te permitir dobrar o valor do seu primeiro depósito, caso você queira, até um limite de R$ 1.200. Beleza? Segunda dica é que eu vou deixar também na descrição do vídeo e no comentário fixado o link para você chegar à página de membro, caso você queira, para se tornar membro aqui do canal, né? A faixa menor de contribuição ali para o apoio ao canal é de R$ 4,99 e eu já ficaria extremamente grato caso, evidentemente, você possa prestar essa contribuição aqui para o meu canal. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos então ao vídeo sobre o Gamarra. Veja, em 2022 ele foi convocado para a seleção. Então a Comissão Técnica Paraguaia resolveu convocar até um número maior de jogadores com a intenção de fazer ali de cortar alguns jogadores, né? E o auxiliar técnico, ele não estava muito convencido da convocação do Matheus Gamarra, né? Até porque ele dizem, né, amigo de outro zagueiro lá no futebol do Paraguai. Então ele estava ali de conversa com o técnico na hora do treino sobre qual jogador eles deveriam cortar, né? E aí o cara tá mais ou menos ali sustentando pro técnico que talvez fosse o Matheus Gamarra. Só que os caras estão vendo, o técnico viu desde o começo que o Matheus Gamarra era um jogador, sabe, bem estranho, né? Muito diferente, do tipo assim que gosta de comprar confusão, né? É um jogador que não foge da briga. Então eles estão conversando ali no treinamento e tal, e o cara começa a jogar bola assim, de uma maneira brutal, né? Joga tal, evita gol, vai lá e faz gol de cabeça. Termina o treinamento, todo mundo amplamente ali já enamorado do futebol praticado em campo pelo Gamarra. Ele chega perto dos dois, né? Do assistente técnico e do técnico da Albio Roja, né? Da seleção paraguaia, e fala o seguinte: convenci vocês? Estão convencidos do meu futebol? Depois disso, ele nunca mais saiu da seleção. É este Matheus Gamarra. É este jogador. Este jogador que, no treinamento, além de ter jogado muita bola e convencido sobre a sua permanência, chegou para a comissão técnica e falou: convenci vocês? Este Matheus Gamarra, que tem 23 anos. Na ocasião, tinha 21 anos de idade quando ele protagonizou essa cena. 21 anos de idade. No momento, ele tem 23 anos, porque fez 23 agora no dia... Me esqueço o dia, acho que é 22. Mas agora é em outubro. Então, até há pouco tempo, ele tinha 22 anos de idade apenas. Né? Como é que joga o Matheus Gamarra? Quem é o Matheus Gamarra? Como é que ele joga? Como eu disse, um jogador de 23 anos, canhoto, que pode atuar como zagueiro pela direita, zagueiro pela esquerda e pode atuar também como lateral pela esquerda, uma espécie de lateral defensivo que faria no Palmeiras mais ou menos, ou seja, possibilitaria para o Abel Ferreira no Palmeiras fazer aquilo que ele faz com o Marcos Rocha no setor direito, né? Ter um lateral ali
zagueiro, que pode ser zagueiro quando for o caso, ou pode ser lateral. Gamarra ofereceria essa possibilidade para o Abel, gente. É isso. É um jogador que tem uma capacidade, assim, de no 1 contra 1 que é brutal, não perde nenhuma. Ele foi o maior, né, jogador em termos de desarme na América do Sul na última temporada e foi também o cara que mais desarmou na Copa Libertadores de América, embora o Olímpia não tenha chegado ali, por exemplo, à final ou semifinal. O maior, gente, o jogador que mais desarmou na Libertadores foi o Matheus Gamarra, né? Ele não perde quase nenhuma dividida, ele desarma muito, ele costuma ser aquele zagueiro que sai muito da linha, né, mas com confiança, sabe o que está fazendo com a bola, não é do tipo que vai até o balão do meio de campo, ele conduz a bola até uma situação de segurança e faz o passe. Quando ele tem oportunidade de fazer o passe, ele faz o passe, geralmente um passe muito seguro, passe curto e médio muito bom, também às vezes arrisca alguns passes de longa distância e acerta quase todos, poderia até fazer um pouco mais isso daí, né? E é um jogador que acho que o grande defeito que ele tem é a autoconfiança, que às vezes parece excessiva. Às vezes parece até demais, é impressionante como esse jovem ele é tão autoconfiante assim, e vamos chegar a este ponto daqui a pouquinho, né? Então é um jogador que pode ser interessante também, por quê? Porque ele nunca erra no combate, ele nunca erra no desarme, dificilmente ele perde uma dividida, e ele é muito bom no jogo aéreo defensivo, tendo apenas 1,85 m, gente. Sabe quantas divididas no jogo aéreo ele perdeu na temporada passada? Nenhuma. Sabe quantas divididas no jogo aéreo o Matheus Gamarra ele perdeu em 2022? Nenhuma, gente. Então nessa temporada que eu já falo passada, mas que é de 2023, nenhuma. Em 2022 ele não perdeu uma no jogo aéreo. Toda vez que ele foi para o jogo aéreo, que ele foi disputar, ele ganhou. Além disso, é um jogador que também manda muito bem no jogo aéreo ofensivo, fazendo seus gols. Com o quê? Com 1,80 m. É aquele jogador que tem o time, né? Um tempo de bola que é invejável, que muita gente, bem maior que ele, não consegue ter. Então estamos falando de um zagueiro que, embora ainda não esteja na Europa, o que é assustador de certa forma, pode a qualquer momento ir para a Europa. Acho que até uns 25 anos esse jogador ainda pode ir para o mercado europeu. De tal sorte que, se o Palmeiras contrata um jogador desse, pode perfeitamente ficar com ele ali durante a vida inteira, ou até mesmo depois de uns 2 anos, negociar esse jogador de boa, gente. E ganharia um bom dinheiro aí também com essa transferência, né? Quanto é que custaria o Matheus Gamarra? Qual o valor desse jogador? E se de fato valeria a pena esse investimento? Nos sites de precificação você vai ver aí valores em torno de 1.700, de 1.400 a 1.700, variando, 1.500, 1.600, 1.700, por aí, né? Proposta para tirar o Matheus Gamarra hoje do Olímpia não seria menos do que 8 milhões de dólares, gente. Por 100% dos direitos federativos. Neste caso, o Palmeiras poderia, por exemplo, adquirir 75% dos direitos, né? 70% dos direitos. Daria para contratar, neste caso, aí, por valores em torno de 5 milhões, 5 milhões e meio, né, de dólares. Vale a pena? Vale muito a pena e é altamente recomendável. Porque, dentre outras coisas, o Palmeiras não pode perder esse jogador, porque um outro clube pode contratá-lo. Um Flamengo pode contratá-lo, por exemplo, e seria um grande reforço para o Flamengo, porque o cara chegaria no Flamengo, pegaria a camisa e sairia jogando, assim como também no próprio Verdão. No que também ele poderia ser muito importante para o Palmeiras, poderia ser interessante no sentido de gerar ali um empoderamento muito maior para o próprio Gomes. Por quê? Porque o Gomes é um jogador muito bom, que a gente sabe, é o grande zagueiro aí do futebol aí, em atuação no futebol brasileiro, se não o maior, um dos melhores, né? Um dos maiores. O Gomes é um jogador que é muito forte, mas essa saída de jogo dele não tem toda essa qualidade aí que oferece o Matheus Gamarra. Então eles se complementam. Agora o Matheus Gamarra é o cara que orienta, gente. É o cara que orienta com posicionamento, com olhar, e ele costuma fazer isso até mesmo com o Gomes, porque já teve isso na seleção paraguaia. Então, nesse sentido, ele pode empoderar o jogo de qualquer zagueiro que atua ao lado dele. É o cara que não erra uma, gente, na dividida, ali no combate e no jogo aéreo. E é o cara que também orienta muito ali para aqueles jogadores que estão ali atuando ao seu lado, né? Além disso, cada vez ele está indo mais à frente e fazendo também os seus gols, né? O garoto aí, muito bom garoto aí do Olímpia. Há muito tempo já no Olímpia, desde que nasceu, ele nasceu na canteira aí do Independiente, né? De Asunción, depois ele passa ali pelo 12 de outubro, e depois chega ao Olímpia e até lá, até hoje está jogando no Olímpia. Esperemos que o próximo destino dele seja o Palmeiras, porque estamos falando de um zagueiro jovem, que é muito bom, é um monstrengo, é um monstro mesmo da zaga, um jogador que pode perfeitamente, se o Palmeiras vender o Gomes, ele pode ser o substituto do Gomes. Se o Palmeiras ficar com o Gomes pode, como eu disse, ajudar a construir esse jogador como seu substituto para o futuro.
Então, na minha opinião, em teoria, poderia ser uma baita contratação absurda para o Verdão, e acho que o Verdão tem que sim fazer esforços para contratar este jovem atleta chamado Matheus Gamarra, canhoto, que atua pela direita, atua pela esquerda, também de lateral, e que pode até, na minha opinião, ser colocado como volante. Baita jogador, na minha opinião, poderia ser muito interessante para o Verdão. É isso.